Tá? Então vamos falar um pouquinho do algoritmo simples. Na verdade, eu já falei, né? Agora vai só botar em etapas para tentar deixar mais simples. O que é o simple, né? O simple é isso aqui. Ó. Se vocês olharem o código do OpenFOAM, vocês vão ver algo, pelo menos, muito próximo disso aqui. Tá? O que a gente faz lá? A gente estima um campo de pressão. Tá? O que é estimar o campo de pressão? É a nossa pressão inicial. A gente vai dar um chute. Tá? Qual o efeito dessa condição inicial na solução, pessoal? Qual o impacto disso? Tá? Obviamente é uma pergunta difícil de responder muito diretamente, porque a gente sabe na experiência, de maneira prática, é que quanto melhor você chutar, mas na verdade isso para qualquer momento numérico, quanto melhor for o seu chute inicial, quanto melhor for sua estimativa inicial da variável que você quer resolver, melhor. Tá? Então uma dica aqui de cara é sempre que você puder inicializar um campo de pressão baseado, por exemplo, numa solução de um problema mais simples, você faça isso. Tá? Eu gosto muito de soluções com Simple, Pimple, soluções, né, de escoamentos incompressíveis. Eu gosto muito de usar o solver potencial. Tá? Normalmente ele ajuda, de maneira geral, ele tende a ajudar bastante na convergência ou pelo menos na estabilidade do solver. Tá? Mas você vai chutar um campo de pressão, tá? Usualmente a gente vai resolver, né, a predição de quantidade de movimento. Ela pode ser desligada, mas usualmente ela é resolvida, particularmente em solvers estacionários, né, que solvers estacionários no OpenFOAM usam um simples. Tá? Vai fazer a etapa de predição. O que é a etapa de predição, pessoal? A etapa de predição é a seguinte. Eu tenho um campo de pressão que ele é não físico. Eu sei que ele não é porque eu chutei ele. Mas a etapa de predição vai me dar um campo de velocidade que vai ser naturalmente não físico, mas que respeita a equação de quantidade de movimento. Então, a menos do erro que eu coloquei na pressão, você começa a ter uma tendência de obter um vetor velocidade que satisfaz a equação de transporte que rege ela. Então, usualmente, no Simple é quase que imprescindível essa etapa de predição, e nos solvers transientes, piso, pimple, usualmente a predição de quantidade de movimento tende a ajudar bastante na convergência da solução. Vocês vão ver, né, como boas práticas, a gente vai falar um pouquinho, talvez fale, né, disso especificamente, mas vocês vão poder conversar com muitas pessoas, né, as pessoas vão falar, quando você está usando current abaixo de 1, você não precisa fazer a predição. Beleza, não precisa, eventualmente você não vai precisar mesmo. E se faz isso para tentar mitigar custo computacional, para você não ter que montar e resolver a equação de quantidade de movimento. Quando o passo de tempo é pequeno, ok, isso tende a dar muito bem, tende a ir muito bem e dar certo. Mas quando você vai aumentando o passo de tempo, você vê que a predição com relaxações na quantidade de movimento começa a fazer bastante diferença. Tá? Então, faz uma predição da quantidade de movimento. Tá? O que eu vou fazer em seguida? Vou resolver a equação da pressão. A gente sabe que essa equação da pressão aqui vai me dar, dentro dessa equação está a informação de que a divergência de U é zero. Né? Ou seja, isso aqui é a continuidade em cima da quantidade de movimento. Tá? Ou seja, por isso que chama de projeção, né? Que é projetar, fazer a projeção de um operador em cima de uma outra equação. Tá? Então, quando você fala projetar, né, não sei se vocês estão acostumados com essa nomenclatura, produto escalar, por exemplo. Né? Pega um operador nabla, produto escalar com uma outra equação vetorial. Isso é uma projeção, uma operação de projeção. Tá? Então, eu tenho aqui a equação de pressão, certo? Vou resolvê-la. Quando eu resolvi essa equação da pressão, eu tenho condição de calcular um novo fluxo. Só que esse fluxo aqui é especial. Por quê? Porque ele é conservativo. Se ele for calculado com esse grade P aqui, com esse S grade P, vindo da solução da equação anterior, e usando o mesmo método numérico usado para discretizar isso aqui, esse fluxo tende a ser conservativo se você resolveu essa equação aqui bem. Isso aqui coloca uma questão importante que eu já vi, né, já discuti com algumas pessoas. Né? Não dá, tem que convergir a equação da pressão. Se você não convergiu a equação da pressão, você botou lá resíduo 10 a menos 1, certo? Ou botou lá, forçou 30 iterações e não garantiu que esse cara convergiu, você não vai garantir que o fluxo daqui da frente seja conservativo. Mas isso aí normalmente em algumas aplicações pode ser feito assim? Pode. Não estou dizendo que não pode fazer. Mas é analisar. Como é que a gente analisa isso aqui? Quando eu faço uma primeira iteração e não convergir bem a pressão, beleza, eu não vou garantir que o fluxo é conservativo. Mas eu já estou obtendo uma solução que talvez já seja um pouquinho melhor que a anterior. E eu estou fazendo de maneira mais rápida, né? Porque eu não estou forçando o Gang, o PCG, fazer lá 100, 200 iterações. Ele está convergindo rapidinho ali e está refinando.
Beleza, isso pode dar certo. Em muitos problemas isso pode dar certo, mas em muitos problemas isso pode dar errado. Por quê? Você pode ir acumulando erro, você pode ir acumulando erro de discretização, você pode ir acumulando erro de massa, e eventualmente o problema vai divergir. E tem outros problemas também, uma outra condição também. Muitas vezes você acelera os passos iniciais, mas você leva centenas, milhares de iterações para convergir o problema final. Às vezes, se você demora mais nas iniciais convergindo bem, você converge ali com muito menos iterações no final. Então, uma coisa às vezes também compensa a outra. Então, a CFD, gente, é muito não linear, é muito difícil você dizer com certeza, mas isso é uma boa. Isso pode ser feito, não pode ser feito. É muito difícil dizer isso. Agora, boa prática, o que a gente vê na maioria dos problemas é quanto mais conservativo você for nesse fluxo F, mais consistente e mais robusto é o seu método numérico. Tá? Então, quanto melhor sua malha, quanto melhor for a sua convergência dos sistemas lineares, quanto mais estáveis forem seus métodos, melhor é o seu algoritmo, melhor o algoritmo Simple Piso vai se comportar. Se você dá malha ruim, se você não converge bem o sistema linear, se você não converge bem os sistemas lineares, se você não faz relaxações adequadas, você tende a tornar o método muito frágil. E os métodos segregados são muito frágeis. São métodos muito rígidos. Muito rígidos no seguinte, que eles são muito dependentes de parte de tempo, de relaxação. Eles não têm a robustez, o poder de uma solução acoplada. Tá? Então, vocês têm que levar, usando esses solvers segregados, vocês têm que pensar bem nisso, tá? Convergir sempre. A boa prática é converge bem, garante que o seu fluxo está lá em 10 a menos 8, 10 a menos 10, que é aquele erro de continuidade lá. Se você está garantindo isso, 10 a menos 10, 10 a menos 11, esse negócio está fechado, você está falando, a massa está conservada. Se a massa está conservada, é uma questão de você ver suas condições de contorno, ver sua malha e tudo mais, para você conseguir relaxar bem, você conseguir ter uma solução boa. Tá? Então, a implicação direta, né? Falei para caramba, mas a implicação direta é: se você não converge bem esse cara aqui, se você não corrige a ortogonalidade, você não garante que esse fluxo seja conservativo. E aqui, quando eu falo não corrige a ortogonalidade, em que sentido eu estou falando? Das iterações de não ortogonalidade, na convergência ali dentro. De novo. Samuel, mas porra, eu posso fazer só 2 iterações, ele demora, ele não vai sair convergido desse loop de correção, mas no final ele vai. Mesma coisa, ele vai melhorando. Mas se você tem uma malha muito ruim, né? 60, 70, 80 graus, né? Se você não converge, não bota lá 5, 6 iterações de ortogonalidade, beleza, você vai passar. Mas eventualmente você vai ficar carregando o erro e eventualmente seu método vai ficar instável. Tá? Então, tem que corrigir a ortogonalidade, tem que descer o resíduo da pressão, tem que descer o resíduo da continuidade, tá? Porque é a base fundamental do método, né, forçar o resíduo de continuidade ser nulo. Então, se você está querendo forçar que o divergente de U é nulo, você tem que falar. Isso significa o quê? Quanto mais baixo for aquele erro de continuidade, mais você está garantindo isso. Tá? E aqui você vai depois. Diga. Opa, não, eu ia fazer uma pergunta aí sobre o momento predictor, né? Porque ele é uma forma de ser utilizado aí para melhorar a parte de convergência, né? É uma das formas de ajudar na convergência. Só que eu tenho a sensação de que tem vários problemas aí com vários solvers diferentes que você ligar o momento predictor na realidade piora a convergência. Tem alguma... Então, vou falar para você de um exemplo que isso é fato. Tá? Excelente, Pedrão, você ter falado isso. Quando a gente está falando de incompressível, compressível, heat transfer, essas classes de solvers, usualmente isso não é verdade, Pedrão, não deve acontecer. Agora, quando a gente fala do multifásico, o buraco é mais embaixo. Tá? O Euler, por exemplo, eu descobri isso na prática, tá? Conversando com o Giovanni. Ele foi a forma. Aí, por isso que você tem que, né, na medida do possível, a gente tem que entender, além da física, né? Também tentar entender como aquilo está implementado. O Euler lá, o two-phase Euler-Fon, para ser mais específico para vocês, a forma que ele foi implementado, muitos termos foram tratados fora da equação de quantidade de movimento, diretamente na equação da pressão. O cara não colocou dentro da equação de quantidade de movimento alguns termos associados àquela física. Talvez a Amanda possa até falar melhor um pouco. Ela entende melhor desse solve, não acredito eu. Alguns termos não foram tratados diretamente na quantidade de movimento, foram tratados diretamente na equação da pressão. Portanto, na hora que e esse solver, inclusive, nativamente, ele não faz predição de quantidade de movimento. Eu olhei aquilo e falei, porra, eu vou lá e vou botar a predição de quantidade de movimento lá no solver, porque isso normalmente ajuda, né?
99% dos problemas que eu já tinha feito até a época, usar para edição, quando eu quero usar parte de tempo alto, ajudava. Fui lá e forcei, dentro do código lá, botei predição de quantidade de movimento. Resolvi o problema, né, o que eu estava resolvendo. A convergência foi melhor. Eu falei, opa, acertei cheio, né? Botei predição aqui, o negócio tá. Fui comparar a solução totalmente equivocada, né? Sem sentido. Aí eu fiquei sem entender, aí bati um papo com o João e tudo mais. Quando eu fui entender, a forma como o algoritmo foi concebido para resolver o T-Phase Zero Flow não considerava termos da equação de quantidade de movimento que estavam sendo tratadas de maneira direta lá na pressão. Então, fazer a predição era inconsistente com aquele solver. Então, nesse caso particular, não podia fazer a predição. Nesse exemplo que eu te dei, é o caso que o próprio solver nativo já não tem nem a possibilidade de você botar a predição. Os exemplos que você deve estar falando talvez sejam um pouco mais difíceis de analisar, porque se o solver tem a possibilidade de você colocar, o cara que implementou pensou, né, em deixar esse recurso para ser usado. Tá? Bom, Pedrão, pode acontecer, cara. Eu não vou te dizer que não. Usualmente é para ajudar, tá? De maneira geral. A boa prática é que esse cara é para ajudar. Mas eu concordo, mas pode haver situação, talvez por questões de consistência da implementação desse solver que você usou, que essa predição talvez seja inconsistente com aquele solver, né? E foi implementado errado. Note, o OpenFOAM é um código aberto, pessoal. A gente tem que validar, tem que verificar. Teve até um exemplo que foi usando o solver PVBT não, ToScale da Wiki, né? O Reactive Porous Pimpofon, eu acho. Ele tem lá o Momentum Predictor, né? Uhum. Aí eu fui usar um outro, que foi o Giovanni e o Automari que desenvolveram, que era o do PVBT 3D. E aí eu queria manter toda a parte de esquema numérico, solução do sistema linear, tudo igual. E aí, junto desse dicionário, vinha com o momento predictor ligado. Aí, por exemplo, o momento predictor ligado fazia com que ele não convergisse lá nas 100 interações. Aí tem que olhar especificamente para esse solver, Pedrão. Tem que ver o que está lá, que talvez tenha algum problema lá. Mas, assim, de uma guideline, de maneira geral, CFD, esse cara é para ajudar, entendeu? Então, ele não deveria atrapalhar. Não deveria. Mas eu não descarto a possibilidade de, por causa de uma inconsistência, isso acontecer, não. Mas, de maneira geral, não deveria atrapalhar, não. E eu dei um exemplo de um caso que foi formulado para não ter predição de momento, entendeu? Que é o Two-Phase Olefon. Foi como ele foi concebido na época. Mas isso por causa da forma que o cara implementou. Não porque a predição é ruim. É por causa da forma que o cara implementou. Talvez exista uma outra forma de implementar onde você tiraria vantagem disso. Né? Ou que talvez nem tenha sido implementada, né? Você está usando lá o momento predicto, só que ele nem foi implementado. Né? Não, ele não estava. Eu fui lá na mão dura e coloquei a possibilidade. Só que eu não podia fazer aquilo porque a solução do momento predicto era inconsistente, porque ela não levava em consideração alguns termos. Então, foi um caso particular, nesse exemplo. Alguma dúvida com Simple aí, pessoal? É um algoritmo bem simples, né? Dá para... Samuel, só uma dúvida. Consegue me escutar? Claro. Em relação ao cálculo do fluxo conservativo do tópico 4 do loop do Simple, o que ele afeta no loop? Por que calcular o fluxo conservativo? Não cheguei a entender isso. Por que calcular o F? Isso. Porque ele vai ser usado, aqui não está escrito aqui, tá? Deveria estar escrito. Excelente pergunta, Thales. Mas a velocidade, na verdade, é corrigida a partir desse F. Ah, beleza. Na verdade, para ser mais exato, Thales, o que interessa para você é esse fluxo, né? Você até calcula depois a velocidade na célula, porque você quer, obviamente, analisar lá o pós-processamento, mas a variável 500, se você pegar todas as equações de transporte, quando você faz a discretização, se você olhar os slides anteriores, você precisa mesmo do fluxo, no termo convectivo, né? Então, esse cara vai ser usado, vai entrar aqui de novo, aqui dentro, aqui, né? Você vai ter termos associados a fluxos e tudo mais, né? Então, peraí. Aqui não vai ter, né? Mas, enfim, o que te interessa, de fato, o que está transportando são esses fluxos. Né? A velocidade vai ser obtida depois, né? Vai ser obtida por essa mesma equação aqui, né? Essa mesma equação vai ser usada para obter velocidade, mas esses fluxos vão ser usados para transportar, por exemplo, outras variáveis, tá? Mas agora, mesmo que você não fosse usar ele diretamente, né, no sistema de convergência aí, ele, no mínimo, seria... um indicador para você se o seu algoritmo está convergindo e está consistente. Porque se esse F não estiver conservando massa, você pode parar a sua simulação, entendeu? Se você tiver
seu erro de continuidade lá, que é calculado a partir dele. Tá, exemplo, tá, só para estava aqui, se eu estava falando com você, estou pensando em outra coisa, né? Exemplo de onde esse fluxo vai ser usado vai ser nas variáveis turbulentas depois, o Thales, que vai transportar lá o K, o epsilon e tudo mais. Tá? Agora, mesmo que você não fosse usar, tá? Laminar, sabe? Não preciso mais, tá, o algoritmo já está fechado, esse fluxo não estou realmente usando de volta. Tá? De fato, eu não estaria usando pelo que está escrito aqui, né? Da forma que está escrito aqui. Eu estou tentando pensar se ele entra ou não entra em algum lugar. Estou um pouco na dúvida aqui, acho que não entra mesmo, você tem razão, nesse sistema de equações aqui, mas você pode usá-lo, na verdade, para avaliar como é que está evoluindo o seu resíduo de continuidade. Na verdade, esse cara tem que estar, o divergente, né, a soma desse fluxo aí, que é o erro de continuidade, tem que estar tendendo a zero sempre durante a sua solução. Se esse cara começar a aumentar, você já vai ter uma boa evidência de que sua solução não está ok. Sim, entendi. Obrigado. Mas eu acho que você fez uma boa nota aí, Thales. É isso mesmo. Ele não entra, de fato, no processo de convergência das equações, mas não. Ele é um resultado, você tem razão. Se você está resolvendo só a continuidade de movimento, ele é um resultado. E agora, lembrando aqui do sobre, de fato, ele é um resultado mesmo. E só um detalhe, Samuel, que eu peguei para ver o código recentemente. Como que no OpenFOAM faz para colocar o termo de relaxação da pressão e da velocidade? Isso entra direto no... As relaxações explícitas, elas entram direto, né? Se olhar o código lá, você vai ver um P, relax, né? Você vai ter lá um termo de relaxação. As relaxações chamadas implícitas, elas entram dentro do sistema linear, entram dentro da matriz. Vamos falar delas aqui na frente um pouquinho. Mas em termos de código, você tem a função .relax, que você pode aplicar tanto na variável quanto na equação, né? na equação respectiva, na equação específica que você queira usar, né? Beleza. Tá? Normalmente, a equação de quantidade de movimento, elas são relaxadas, relaxação implícita, né? O que é relaxação implícita? É aquela ideia de se está sendo tratado na matriz ou se está sendo tratado no vetor independente. E a relaxação explícita, aqui no caso, é quando você aplica direto na variável. Tá aí, é mais ou menos, é isso aí, né? Então, o que é relaxação, né, o Thales, né? Relaxação é o seguinte, eu vou colocar o efeito, tá, de uma iteração anterior na solução, ou seja, eu vou obter uma nova solução. Essa pergunta ela é importantíssima, né? Se você olhar isso daqui, tá? Você está olhando esse sistema aqui do Simple, né? Você tem a solução da predição de quantidade de movimento, tem a solução da pressão e vou calcular o fluxo. Pergunta: eu posso relaxar? Aqui já está escrito, né? Então minha pergunta vai ser ruim, né? Mas em que momento eu deveria relaxar essas variáveis? Ou seja, beleza, vou perguntar. Esse item 5 poderia estar antes do item 4? O que vocês acham aí? Alguém quer responder? Tá? Você está com a mãozinha levantada aí? Não, perdão, Samuel, era de antes. Mas aí ninguém quer falar não? Sim ou não só? Eu diria que não teria problema, baseado no que na última pergunta que eu tinha feito em relação ao fluxo conservativo. Não sei. Exatamente. Não, você já matou a charada, Thales. Se você relaxar antes de calcular o fluxo, você acabou com o seu fluxo, né? Porque a base de tudo aqui é a seguinte: resolve a pressão e usa essa pressão para calcular um fluxo conservativo. Se você resolveu a pressão e relaxou a pressão, você mudou a solução. Então, seu fluxo não vai ser conservativo. Então, você, naturalmente, você só pode relaxar depois de ter corrigido o fluxo aqui, né? Aí você pode relaxar. Aí depois você pode até seguir, se vocês virem lá dentro do código, vocês vão ver que vai ter a correção de velocidade depois do item 5. A correção de velocidade pode ser feita com a pressão relaxada, não tem problema. Ela vai voltar lá na predição de quantidade de movimento e vai para o processo iterativo de convergência, não tem problema nenhum. Agora, o fluxo é necessário que você use o valor de gradiente de pressão que saiu da equação da pressão, né? Tá? Então, o que a gente sabe do Simple, pessoal? E é um conhecimento prático, um conhecimento... Não vou falar de natureza ad hoc, mas não tem uma demonstração aqui do porquê ele instabiliza em determinadas situações, né? Tá? Mas o que o Simple está fazendo é uma série de correções, tá? Em UIP. Essa série de correções está sendo feita de maneira a atender sempre que a pressão é resolvida, atender o balanço de massa, tá? O que a gente sabe é que se esse algoritmo não tiver relaxações na pressão e na velocidade, relaxações adequadas na pressão e velocidade, significa que você botar 1 lá nas relaxações, ele diverge.
Tá? Isso vai dar origem àquele simple consistente. O consistente vem daí, né? De você transformar o sistema de equações de tal maneira que ele é totalmente consistente, independente de relaxações. O simple, ele não converge se você não relaxar. Tá? Aqui tem uma tentativa nessa segunda bolinha de explicar. Tá? Isso é a explicação em palavras que a gente deu lá no passado. Tá? Divergência deve ao fato de que a correção da pressão considera a mesma constituída por uma componente não física e a equação da pressão força que o fluxo discreto, que contém essa informação desse campo não físico, seja conservativo. O que está querendo se dizer nesse texto? Tá dizendo fundamentalmente o quê? Está dizendo que eu peguei um campo de pressão que não tem nenhum compromisso com a física do problema, com a física do escoamento, e estou forçando ele gerar um fluxo que conserva a balança de massa. Ou seja, eu estou forçando que uma propriedade não física satisfaça uma equação física. Tá? Então, isso é muito forte, porque você está dizendo que você tem um conjunto de propriedades, velocidade e pressão, que não são físicos, mas que satisfazem, pelo menos naquela iteração, satisfaz uma equação de balanço. E o que a gente vê é que isso, na verdade, se você não usa com relaxações adequadas, isso tende a divergência, tende a divergir. Tá? A forma da gente estabilizar o simple é como? Relaxando as equações. O que significa relaxar? Eu vou falar que a minha pressão é não física, vou melhorar ela. Como eu estou fazendo uma coisa muito forçada, a tendência é que, se vocês olharem as soluções do simple e soluções em interações iniciais, vocês veem que tem fortes oscilações no campo de pressão. Você vê que a pressão, você chutou pressão zero, ela vai para 1000, vai para menos 1000, vai para 500, até começar a estabilizar. Isso é uma natureza do algoritmo simple. Como é que eu tento suavizar um pouco isso? Relaxando. Eu falo, eu vou dar uma pressão não física, ela vai ser calculada para forçar a continuidade. Beleza, vai dar um salto. Para não deixar ela dar uma porrada muito grande, eu vou lá e dou uma relaxada nela. Eu falo que a nova componente, ela vai agora um pouquinho melhor, tem uma parcela física dela agora, que está vindo da solução da equação da pressão. Essa solução da equação da pressão, né, o que a gente deseja, ela quer gere um campo físico de pressão, mas a gente sabe que não é, porque está tudo aproximado. Mas beleza, eu vou pegar um pedacinho desse cara aqui agora e vou pegar um pedação da pressão inicial para não deixar esse negócio oscilar. Fundamentalmente é isso. Em palavras, é isso que se está tentando fazer. Né? Eu vou multiplicar um alfa P para dizer que a minha pressão nova, na verdade, é a pressão que eu calculei com o efeito do anterior. Né? Ou seja, vai ser a minha pressão anterior, desculpa. Se eu considerar um fator 1, a pressão nova é a pressão... Fator 1... Isso, perfeito. Se eu considerar o fator 1, então a minha pressão anterior, né, não física, morre e eu ficaria com a pressão que vem da solução. Certo? Isso dá muita instabilidade. Se eu botar o 0, eu vou dizer que o anterior está convergido, fundamentalmente. Né? Não pode. Por isso que não é bom você baixar muito a relaxação, porque você pode gerar falsa convergência. Então eu vou tentar ajustar um fator de relaxação tal, que vai sempre colocar um pedacinho do meu novo campo, e na convergente, quando esse cara convergir, P igual a P estrela, que é P igual a P duas estrelas. Se convergir, P vai convergir para P estrela, que vai convergir para P duas estrelas, por definição. Idem para U. A única diferença aqui é que a relaxação em pré, normalmente ela é feita explicitamente, ou seja, eu calculo P e venho aqui e aplico essa equação. Na equação de predição de momento, ao invés de eu calcular U e aplicar a relaxação em U, eu enfio essa nova aproximação dentro da predição de momento. O que vai acontecer é que eu vou mudar a definição de AP, eu vou mudar a definição de AP aqui, fundamentalmente. Então, meu sistema linear vai ficar um pouquinho diferente, com uma contribuição diferente. Ou seja, eu introduzo a relaxação dentro da matriz. Por que isso é bom? Porque você tende a aumentar a dominância diagonal daquela matriz, tende a estabilizar melhor o sistema e tudo mais. Então, é mais uma questão também de experiência prática. Né? Você poderia fazer explícito também, mas usualmente se vê que é melhor fazer implícito no caso da quantidade de movimento. Isso são valores típicos, tá? Eu gosto muito da combinação 0,4-0,6. Tenho tido muito boas experiências, 0,4 na pressão com 0,6 na velocidade. Né? O pessoal também usa muito 0,3-0,7. Não tem valores... qual é o melhor valor? Não existe, depende de caso a caso. Tá? O que é boa, o que a gente vê na prática é que aumentar muito o fator de relaxação da pressão acima de 0,5 costuma dar instabilidade. Abaixar de 0,2, você começa a verificar falsa convergência, parece que está convergindo, mas não está convergindo nada, entendeu? Porque você está relaxando muito.
Então, trabalhar nessa zona 0,2, 0,5 parece ser a zona do simple razoável para se trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar 0,4, 0,6. Tá? Informação geral, né? O que eu queria? Eu queria que esses fatores de relaxação fossem sempre os maiores possíveis. Relaxar significa relaxar menos, tá? Mas por causa das instabilidades, a gente sempre precisa, de vez em quando, a gente precisa relaxar bastante, né? Fazer boas relaxações. Então, quanto maior for o fator de relaxação, mais bem posto está seu problema. Se você está tendo que botar a barra, aí, rapaz, 0,3 está divergindo, 0,2 está divergindo, 0,1, cara, revisa seu problema, revisa seu método numérico, revisa sua condição de contorno, normalmente está muito associado à condição de contorno, revisa se a malha está boa, revisa o problema, revisa se o problema está bem posto, se as condições iniciais, as condições de contorno estão bem postas, estão razoáveis para aquele problema que você quer resolver. Tá? Então, usualmente é trabalhar nessa faixa. Eu gosto muito de 0,4, 0,6, 0,4, 0,8, sempre que é possível, tento aumentar ao máximo. Tá? Aqui não está falando de turbulência, né? Mas quando a gente fala de turbulência normalmente também precisa um pouquinho de relaxação. Dependendo do modelo de turbulência, precisa de uma relaxação um pouco maior. Modelos de tensores de Reynolds são mais rígidos, é mais equação, o efeito é mais impactante nas equações de pressão e quantidade de movimento. Precisa relaxar um pouco mais. K ômega, SST, quando você está resolvendo camada limite, às vezes precisa um pouquinho mais de relaxação. Mas mesma coisa, né? Idealmente eu quero o fator de relaxação mais alto possível.